você de casa já percebeu, estou de máscara. Viviane Novaes está aqui nos nossos estúdios, também de máscara. Hora das notícias da metrópole de Campinas. E também a gente repercute, porque ontem foi dia de coletiva do governo do estado, com anúncios importantes para a área de segurança pública e também de saúde. Então, seja bem-vinda e bom dia, Vivi. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente neste momento. Como o Gabriel disse, ontem teve coletiva do governador, o João Dória, e ele falou diversos temas. A gente separou aqui para falar para você, para contar um pouquinho, né? A gente começa falando, então, sobre a compra de 2 milhões de testes rápidos. Testes que ficarão disponíveis aí na rede pública de saúde. Vamos conferir o que o governador falou sobre este tema. São Paulo compra mais 2 milhões de testes rápidos para a Covid-19. O governo de São Paulo liberou mais 12 milhões de reais para a aquisição de mais 2 milhões de testes rápidos que estarão disponíveis na rede estadual agora no início de fevereiro. Quero acrescentar que são mais 2 milhões de testes. Nós já temos comprado um volume substancial de testes. São Paulo já comprou 22 milhões e 400 mil testes desde o início da pandemia. É o estado com o maior investimento em testes e o que mais testou no Brasil até o presente momento. Os testes têm grau de efetividade de 98% e o resultado sai em 15 minutos. Numa pandemia, os testes funcionam como uma verdadeira bússola para diagnóstico rápido e ação efetiva para o controle da doença. E falando ainda sobre Covid-19, atenção pais, o governador fez anúncio também em relação à vacinação. Já está disponível o pré-cadastro para a vacinação do público infantil, aquele na faixa etária de 5 a 11 anos, contra a Covid-19. Pais e responsáveis já podem realizar o cadastramento no site, aquele lá, o Vacina Já, que tanto a gente fala aqui. A estimativa, olha só, é de que 4,3 milhões de crianças comecem a ser vacinadas assim que o Ministério da Saúde liberar as doses. O governador também falou sobre este assunto. São Paulo inicia o pré-cadastro de crianças na plataforma Vacina Já. A partir de hoje, os pais já podem incluir os seus filhos de 5 a 11 anos no sistema Vacina Já do estado de São Paulo. O pré-cadastro agiliza o atendimento na hora da vacinação. Basta acessar o site do governo, o site é www.saopaulo.sp.gov.br e incluir os dados solicitados neste formulário eletrônico. Temos 4 milhões e 300 mil crianças nessa faixa etária para serem atendidas no Programa Estadual de Imunização aqui no estado de São Paulo. Nós já imprimimos 4 milhões e meio e já distribuímos da carteirinha de vacinação para crianças, devidamente caracterizada para essa finalidade. Compramos também 4 milhões e meio de seringas e agulhas, especialmente para essa vacinação das crianças, e preparamos toda a logística e treinamos aqueles que farão em 5.200 pontos de vacinação, além de 268 escolas públicas estaduais que já estão preparados para a vacinação de crianças nesta faixa de 5 a 11 anos. Com o pré-cadastro no Vacina Já, São Paulo está pronto para iniciar a vacinação da forma mais efetiva e mais rápida possível. E a nossa capacidade de vacinação é de 250 mil crianças por dia, podendo este número ser até superior a este, de acordo com a necessidade. Quanto mais rápido vacinarmos as crianças de São Paulo, mais protegidas elas estarão. E o governador de São Paulo também fez uma recomendação para que as cidades evitem aglomerações. Vamos ver. O governo do estado reforça recomendações para evitar a disseminação do coronavírus. Após a constatação de uma alta elevação no número de casos de coronavírus em São Paulo e deliberação dos médicos que compõem o Comitê Científico do Estado de São Paulo, o governo decidiu recomendar que organizadores de eventos públicos, especialmente os musicais e esportivos, para que reforcem medidas preventivas para evitar a disseminação da Covid.
Então vamos lá detalhar essa recomendação. Recomendação do governo do estado é de que as prefeituras reduzam em 30% a capacidade de públicos em eventos esportivos, musicais e atividades em geral aí, essas atividades que podem promover aglomerações. Cada município possui autonomia para editar regras de restrição de acordo com a realidade local. O governador falou aí sobre Covid-19, área da saúde, mas ele também fez anúncios na área da segurança pública. O governador falou que viaturas vão chegar aí para a polícia. Vamos ver. O governo do estado de São Paulo entrega hoje mais 1.700 viaturas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. São Paulo está investindo com isso mais 235 bilhões de reais, equipando as forças de segurança do Estado, que já são as melhores, a mais bem equipada e a mais bem treinada do Brasil. São 1.700 novos veículos, alguns estão aqui do lado de fora, onde estamos realizando essa coletiva de imprensa, e que vão trazer o policiamento para ainda mais perto da população em São Paulo. E com isso dar mais agilidade e segurança aos policiais e à população do nosso estado. São 125 viaturas blindadas, mais 125, 987 viaturas SUVs, 600 novas motocicletas, 39 novas bases comunitárias, mais 19 unidades de resgate, 10 veículos operacionais e 4 viaturas autobombas para o Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. Agora, o estado atinge um total de 350 viaturas blindadas para a Polícia Civil e Militar. São as polícias com o maior número de veículos blindados em todo o país. E pela primeira vez temos polícia com veículos blindados aqui na história de São Paulo. Sobre saúde agora, especificamente da cidade de Campinas, 2 casos registrados de pessoas que testaram positivo para a variante da Ômicron, né? Exatamente, Gabriel. Campinas tem 2 casos de Covid-19 pela variante Ômicron. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria de Saúde. Esse sequenciamento das amostras foi feito pelo Instituto Adolfo Lutz. Um dos casos ele foi importado dos Estados Unidos. Homem de 32 anos, sem comorbidade e vacinado com as 2 doses da vacina. O outro foi importado da República do Congo. Homem de 42 anos, também sem comorbidades e vacinado com as 2 doses da vacina. A Secretaria de Saúde informou que esses 2 homens passam bem. Isso é uma boa notícia, então a gente espera a pronta recuperação, então, destes 2 casos aqui da cidade de Campinas, já com essa variante Ômicron que nós estamos acompanhando, né? A variação que ela tem acontecido durante todo o mundo, as pessoas testando positivo. Então, esse é um monitoramento que a cidade de Campinas também está fazendo para ver quantas pessoas estão testando e o quanto que essa variante ela é perigosa e quantos casos irão precisar de internação ou não, por enquanto a vacina está dando certo. Prefeitura de Itatiba estendeu o funcionamento do centro de contingência. Exatamente, né? A Covid-19, os casos de gripe não preocupam só a cidade de Campinas, mas também as cidades da nossa região. A Prefeitura de Itatiba, então, estendeu o prazo de operação do centro de contingência para o atendimento de casos de síndrome gripal até o dia 21 de janeiro. O atendimento segue sendo no tiro de guerra da cidade. A medida acontece para o enfrentamento aí na alta do número de casos entre a população do município, além também dos casos de Covid. Então, esse centro de contingência está atendendo aí as pessoas com gripe e pessoas também com Covid-19. Desde reabertura, só para a gente ter uma noção do tamanho do atendimento que está acontecendo lá em Itatiba. É só, desde a reabertura do centro de contingência, no último dia 5 de janeiro, até o dia 11, foram realizados só nesse local 890 atendimentos e feitos 700 exames. Muita gente, né? O número ultrapassa 1.000 atendimentos, se comparar aí, considerando a sua primeira abertura, lá no dia 28 de dezembro
do ano passado. Então, 1.000 casos a mais aí, só esse centro de contingência da cidade de Itatiba está atendendo. Itatiba, só para a gente ter uma noção, tem 391 casos confirmados de Covid-19 e o centro de contingência, só para você que é aí dessa cidade, ó, funciona de segunda a sexta, da 1 da tarde até às 6 horas. No pátio externo do Tiro de Guerra, que fica ali ao lado do ambulatório central de especialidades do SUS. Então, da 1 da tarde até às 18 no Tiro de Guerra. Você que está aí, morador de Itatiba com sintomas gripais, pode procurar esse centro que você vai ser atendido lá bem rapidinho e já pode também fazer os exames. Monitoramento importante que a gente realiza aqui no nosso Câmara Total também, além da cidade de Campinas, na nossa região, né? Esse panorama é importante das cidades que estão aqui em volta, perto de Campinas, na região metropolitana, então centro aí de contingência na cidade de Itatiba. Agora, Vivi, esse é um assunto recorrente que a gente já tratou aqui no Câmara Total, mas é muito importante a gente voltar a falar. Sintomas de Covid-19 e sintomas de gripe são parecidos, né? São vírus que causam aí com sintomas parecidos e é importante para diferenciar porque são tratamentos distintos. Exatamente. E para diferenciar, a gente pediu para o infectologista do Hospital da PUC, o André Bueno, enviar um vídeo para a gente com essas orientações. Afinal, como a gente identifica esses sintomas? Como que o paciente chega lá até o médico? Como é que vai ser esse tratamento? Para falar sobre esse assunto, então, o André Bueno enviou um vídeo, ele que é infectologista. Vamos conferir. Bom, do ponto de vista clínico, é praticamente impossível distinguir Covid-19 de influenza, né? Tanto que a gente sempre trata essas condições, né, no momento que a gente não tem o diagnóstico ainda, como síndrome, né? Ou como síndrome gripal, né, nos quadros leves, né, nos quadros iniciais, ou como síndrome respiratória aguda grave, quando o paciente demanda internação para receber suporte de oxigênio. Então a gente trabalha com diagnóstico sindrômico, né? Então a gente faz o diagnóstico de uma síndrome gripal, que pode ser Covid, pode ser influenza, pode ser causada por outros vírus, né? E a gente vai tomar a conduta desse modo mais abrangente, né? Que do ponto de vista prático vai se basear em fazer a testagem, né? Então no caso agora a nossa situação no Brasil demanda testagem tanto para Covid-19 como para influenza, né? E existem testes, né, em plataforma de teste rápido para essas duas doenças, inclusive de forma combinada, né, que com uma amostra só você já consegue testar as duas doenças ao mesmo tempo, né? Isolamento, então, é fundamental. A partir do momento que se faça o diagnóstico de síndrome gripal, ainda que não se tenha exatamente o agente etiológico, né, o patógeno que está causando aquela doença, já se recomenda isolamento, né? Então, isolar o paciente, a pessoa que está com sintoma, isolar os contactantes, pelo menos os contactantes domiciliares, né, e outras pessoas com as quais esse caso teve contato, né? E fazer orientações de medidas gerais, né? A utilização de medicações sintomáticas quando for necessário, né? Para dor no corpo, para febre, para dor de garganta, né? Hidratação, né? Para criar condições ali para o seu organismo se recuperar dessa infecção, e repouso, né? No caso da influenza, existe, né, um antiviral amplamente disponível, né, que consegue tratar esses casos, mas ele só tem recomendação de usar para pacientes com alto risco de complicação, né? Então, pacientes idosos ou crianças ou pacientes que têm alguma condição que mexa com a imunidade, né, que diminui a imunidade, ou outras condições crônicas, né, doença cardíaca, diabetes, doença nos rins, no fígado, enfim, alguma outra condição que coloque aquela pessoa numa situação de maior risco. Aí sim teria indicação também de prescrever um antiviral específico, né, idealmente nas primeiras 48 horas. Mas assim, do ponto de vista clínico não dá para a gente diferenciar, a gente tem que de fato pensar nas duas doenças, né, e fazer essa abordagem sindrômica. Informações importantes, então, do infectologista para sempre consultar, então, um especialista que vai fazer aí essa diferenciação entre o vírus da gripe e o vírus da Covid-19. Por falar em Covid-19, chegou em primeiro lote das vacinas pediátricas destinado, então,
as crianças com uma fórmula diferente. Isso é importante para os pais, é uma fórmula diferente. Essa vacina pediátrica chegou aqui em Viracopos? Chegou sim, chegou essa madrugada o primeiro lote. Então, no aeroporto de Viracopos, o avião com o primeiro lote aí com as vacinas pediátricas, vacinas da Pfizer, que vão aí imunizar as crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. A remessa conta com 1,248 milhão de doses. O imunizante saiu lá de Amsterdã, na Holanda, e chegou aqui no aeroporto de Viracopos durante a madrugada. Esse lote é o primeiro de 3 que vão ser ainda enviados aqui para o nosso país. A previsão do segundo e terceiro lote, olha só, está para os dias 20 e 27 de janeiro. O lote que chegou hoje já foi descarregado e seguiu para o centro de distribuição do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos. Em Campinas, a Prefeitura também informou que aguarda a orientação do Estado e seguirá os grupos de vacinação anunciados pelo governo para iniciar a vacinação infantil o quanto antes. Ainda segundo a Prefeitura, se esse imunizante chegar até amanhã, já deve começar a vacinação dos nossos pequenos já neste sábado, quando ocorre o dia D de vacinação aí para a terceira dose. Então, pai e mãe, fiquem atentos a qualquer anúncio da Secretaria Municipal de Saúde. O primeiro lote já chegou em Guarulhos, já está lá no centro de distribuição do Ministério da Saúde. E assim que chegar na nossa cidade, as crianças vão começar aí a serem imunizadas. Vai ter todo um calendário, né? Primeiro tal faixa etária, depois outra faixa etária. Então, fique atento. Todas as informações da Prefeitura que fica no site, né? Exatamente. Caso haja atualização, primeiro, a gente fala aqui no Câmara Total desta sexta-feira, então amanhã a gente atualiza para saber se as crianças de 5 a 11 anos vão conseguir se vacinar contra a Covid-19 já neste fim de semana, ou se vai ficar para a próxima semana. E para você ficar sempre muito bem atualizado, o Executivo tem o site vacina.campinas.sp.gov.br. É o mesmo site que você entrou para você conseguir se agendar as 2 doses, a dose adicional. Então, este site está sempre atualizado, vacina.campinas.sp.gov.br. Lá você vai ter as informações em relação às vacinas pediátricas da Pfizer de 5 a 11 anos. São as crianças que precisam receber este imunizante. Vivi, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Daqui a pouquinho a gente conta tudo o que está acontecendo dentro da Casa de Leis aqui de Campinas, e tem mais um vereador aqui no estúdio fazendo o balanço de 2021 e contando um pouquinho como vai ser esse ano, já já. Então já a gente vai querer saber quem que é este vereador, quais são as reportagens daqui a pouco com a Viviane Novaes nas notícias do Legislativo.